Olá, eu sou a professora Camila Tirapelli, da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. E vou apresentar para vocês, nos próximos momentos, um assunto muito importante na prática clínica, que é o exame e diagnóstico clínico integrado. Sejam bem-vindos a essa aula. Antes de eu começar a falar do assunto especificamente, quero que vocês entendam qual é o nosso objetivo, ou seja, qual competência você terá adquirido quando essa aula terminar. Falando sobre ela, um conceito importante para quem ensina e para quem está aprendendo é a noção de competência. Ter o conhecimento teórico sobre um assunto é apenas uma das habilidades necessárias para um bom profissional. Eu diria que é a menor delas. Por isso, cursar bons cursos em boas instituições de ensino é hoje só o começo de uma jornada que é a aquisição de competência para desempenhar uma atividade. Porque no final das contas, o que nos diferencia como profissionais é muito mais a competência que temos do que o certificado nas paredes ou fotos nas mídias sociais. Então, voltando aos nossos objetivos, ao final da aula, você deve ser competente para fundamentar a importância de realizar o exame clínico e diagnóstico integrado, examinar o paciente relacionando as diversas áreas da odontologia, diagnosticar o paciente para definição do planejamento clínico integrado, que contemple os aspectos biológicos, mecânicos, estéticos, sociais e econômicos do paciente. E se por um acaso você estiver se perguntando: "Ah, professora, mas eu sou ortodontista. Por que motivo eu tenho que fazer um exame diagnóstico integrado do paciente?" Eu vou lhe responder que é justamente para que o planejamento do tratamento ortodôntico funcione. Ou seja, você precisa ser capaz de examinar o paciente como um todo e perceber ou diagnosticar se ele tem cárie, problemas periodontais, endodônticos, alterações sistêmicas que conflitem com o tratamento que é, digamos, a sua especialidade. Não estou dizendo que você deve ser capaz de fazer um tratamento endodôntico, por exemplo, se você for ortodontista. Mas o que eu quero dizer é que você tem que entender quando existe necessidade de tratamento endodôntico e qual a relação da endodontia com a ortodontia, por exemplo. Acredite, bons profissionais da saúde cuidam da saúde, função e estética, nesta ordem e sem distinção de especialidade. Durante a aula vão aparecer algumas imagens. Eu quero comentar que todas essas imagens são produzidas pela nossa equipe. Essa, por exemplo, é a foto do antes e depois de um caso da disciplina de clínica integrada. Um caso realizado por uma aluna da graduação aqui na USP, sob a nossa supervisão. Sobre esse caso, eu preciso relatar que a queixa principal da paciente era a falta de estética e incômodo com sangramento gengival. Sem eu dar maiores detalhes, apenas pelo aspecto visual, é possível identificar que há uma série de problemas envolvidos. Então, como melhorar esse quadro? Por onde começar? Qual é o roteiro para fazer o melhor possível pela paciente? Como o cirurgião dentista deve proceder para atingir uma situação final como esta, por exemplo? Nesta busca do cirurgião dentista em acertar, em realizar um bom tratamento, é importante conhecer e não duvidar de que existe um caminho a ser seguido. Existe uma trajetória que guia o cirurgião dentista no processo de atingir o objetivo, que é restabelecer a saúde, função e estética do paciente. Nesse sentido, qual é o primeiro ponto desse caminho? O que vocês imaginam que vai aparecer nesse espaço? O exame do paciente. Um bom exame, completo, cuidadoso, investigativo, vai nos levar ao diagnóstico correto. A partir do diagnóstico correto, nós podemos definir o planejamento, que se trata do que vai ser feito e em qual sequência vai ser feito. Assim, vocês vão vendo aqui a espinha dorsal de todo o tratamento odontológico. Complexo ou simples, todo tratamento deve passar por essas etapas. Isto é muito importante e deve ser guardado.
E mais uma questão. Considerando um profissional de excelência, o que se espera dessa sequência de etapas? Espera-se integração. É muito importante que nesse caminho as áreas clínicas, como cirurgia, periodontia, endodontia, dentística, prótese, estejam integradas entre si. E também com as áreas chamadas de básica, que fornecem todo o suporte para que as áreas clínicas caminhem bem. Entendendo que a integração dos conteúdos de diversas áreas é muito importante para o bom tratamento do paciente, o que mais se espera de um clínico? Sua capacidade de integração com outros profissionais. Por exemplo, os médicos, fonoaudiólogos, psicólogos, esses profissionais vão nos ajudar a compreender o paciente como um todo. Por isso, necessitamos fazer parte de uma equipe e sermos capazes de interagir com essa equipe, buscando mais informações sobre o paciente, discutindo o seu caso, investigando as possibilidades. Vamos a alguns exemplos bem corriqueiros da clínica. A solicitação de uma avaliação médica, por exemplo. Outro exemplo, a necessidade de ajuda de uma fonoaudióloga após uma frenectomia lingual. Ou o auxílio de um psicólogo para uma paciente que tem distúrbios alimentares com impacto na saúde bucal. Tudo isso está muito integrado com o sucesso de uma reabilitação oral e deve fazer parte do seu planejamento, se for necessário. Agora, nós vamos começar a detalhar esse tal de exame integrado do paciente, que também tem uma sequência que precisa ser seguida. Quanto mais você respeitar essa sequência que você está vendo no slide, melhor vai ser seu resultado. Então, nós falaremos sobre informações gerais do paciente, história da saúde geral, história da saúde bucal, exame clínico extraoral, intraoral, os exames de imagem, a avaliação dos modelos de estudo em articulador semiajustável e os exames complementares. Coletar as informações gerais sobre o paciente é a primeira atitude imprescindível. Tão importante quanto escutar o que o paciente nos diz é anotar ou registrar o que está sendo dito e observado. Porque, acredite, você não terá memória suficiente para guardar os dados de todos os pacientes. Esse é um dos pontos mais importantes do exame do paciente. Aqui, eu gostaria de ressaltar alguns pontos importantes do exame. Durante o momento de obtenção das informações gerais, é interessante procurar anotar, além do endereço e informações afins, dados que nos permitam compreender que tipo de pessoa é o paciente. Por exemplo, se ele é fumante, se tem um ritmo de trabalho muito intenso e como ele lida com isso, se ele é estressado, que tipo de alimentos ele costuma ingerir, se ele pratica atividade física, se ele tem uma família ou se ele vive sozinho. Características psicológicas e sociais nos ajudam a entender determinados comportamentos em relação à saúde. Nos permitem traçar estratégias para que a nossa atuação seja mais eficiente. Enfim, nos permite tratar o paciente de maneira mais efetiva e, consequentemente, nos torna profissionais mais competentes. A importância de captar a expectativa do paciente é outro ponto considerado crítico no exame realizado para definir um tratamento de excelência. Ele está relacionado à queixa principal do paciente, por isso, identificar a queixa principal e, a partir daí, entender, ou mesmo perguntar claramente sobre as expectativas, é muito importante. Atualmente, é comum os pacientes com uma expectativa incompatível com as suas condições de saúde bucal ou com as técnicas disponíveis. Por outro lado, há profissionais que, por vezes, criam necessidades, especialmente estéticas, em pacientes que não as tinham. Então, é preciso não perder o foco da queixa do paciente e gastar um tempo entendendo a sua expectativa.
Um exame que investigue não só a condição de saúde atual, mas a história de saúde do paciente é fundamental para o bom diagnóstico. Por isso, o questionário de saúde deve considerar as alterações sistêmicas de toda a vida do paciente. As alterações sistêmicas prévias, alterações sistêmicas atuais, o uso de medicamentos, alergias, tudo seguindo uma sequência, o uso de um questionário de saúde, para não se correr o risco de esquecer nada e fazer essas perguntas em linguagem acessível ao paciente. Sobre os medicamentos, é importante saber os atuais e os que já foram usados. Nesse sentido, é importante compreender o objetivo de cada medicação que o paciente toma e seu possível impacto no tratamento odontológico. Nesse sentido, não tenha preguiça de pesquisar. Há medicações novas sendo lançadas a cada ano e tem sido comum encontrar pacientes jovens fazendo uso de fármacos que podem ter implicação no tratamento odontológico. Durante a coleta de informações sobre a saúde geral, é muito comum, mesmo para os profissionais mais experientes, ouvirmos o nome de uma medicação nova. Não hesite em pesquisar sobre a medicação e aprender sobre ela. Sobre a história de saúde bucal, é interessante entender o relacionamento do paciente com o dentista. Qual a frequência que ele frequenta o consultório, se ele tem o hábito de fazer consultas preventivas ou se ele comparece apenas em situações de emergência. Saber como os dentes ausentes foram perdidos é muito importante. Outro ponto interessante é obter informações sobre como o paciente realiza os procedimentos de higiene, para ajudar o cirurgião dentista a planejar a reabilitação oral e diagnosticar o paciente quanto ao risco de cárie e doença periodontal. Um hábito que temos é pedir ao paciente para que ele traga a escova dental que ele está usando. E muitas vezes solicitamos que ele realize uma higiene bucal supervisionada. Muito se esclarece nesse momento. As características físicas, como a cor da pele, dos olhos, o formato do rosto, a proporção da face, elas devem ser observadas e, com certeza, registradas junto aos dados do paciente. Atualmente, não existe desculpas para não se fazer um registro fotográfico da cavidade bucal e da face do paciente, em visão frontal e lateral. Além das imagens, vídeos devem ser feitos, tanto quanto possível, para se observar a forma e posicionamento dos lábios, o modo como o paciente fala, especialmente como ele sorri. Olhando para todos esses sorrisos desse slide, é possível perceber quanto um paciente pode ser diferente do outro. Por exemplo, há uma paciente onde os dentes inferiores não aparecem. Há outro onde os dentes superiores é que não ficam evidentes. Observem a diferença entre a exposição da região cervical da coroa para um paciente e para outro. E eles estão no modo estático, não estão nem se movendo. No exame clínico extraoral, especialmente na análise de perfil do paciente, muitas vezes nós notamos a perda de dimensão vertical. Antes mesmo de iniciarmos o exame intraoral. A perda da dimensão vertical é natural com o tempo. Entretanto, ela pode estar presente em pacientes com hábitos parafuncionais, como os que têm bruxismo, por exemplo. O compasso de Willis é um instrumento simples e prático para o registro dos valores da dimensão vertical, ainda durante o exame extraoral do paciente. Iniciar o exame clínico intraoral pelo índice de higiene oral, como vimos na imagem 1, e a profilaxia do paciente, inclusive com a observação de como o paciente realiza os procedimentos de higiene oral,
é bastante apropriado. Na imagem 2, nós vemos a condição inicial de uma paciente onde a profilaxia foi importante para o início do exame nas superfícies dentais. Nas outras duas imagens, nós vemos que a paciente da imagem intraoral tinha os movimentos da parte esquerda do corpo afetados. Desse modo, nós identificamos que a capacidade neuromuscular da paciente nos procedimentos de higiene bucal foi imprescindível para o planejamento do caso. Assim, fazendo o exame e o diagnóstico de maneira eficiente, ficou claro que a paciente não estaria apta a realizar, por exemplo, uma higiene oral adequada para uma prótese fixa, mas que ela poderia realizar essa higiene para uma prótese removível. O exame clínico intraoral, voltado para a compreensão da situação periodontal do paciente, deve ser realizado por todo clínico. A sonda periodontal não é exclusividade do periodontista. Assim, identificar o índice de sangramento de cada região, o nível de inserção, a profundidade de sondagem, perdas ósseas, expondo regiões de furca, mobilidade dental, faixa de gengiva inserida, são necessidades de todo profissional que deseja realizar um tratamento odontológico de excelência, fundamentado num diagnóstico amplo do paciente. Sobre os aspectos endodônticos do exame clínico integrado, não há como imaginar o exame voltado para o tratamento integrado do paciente sem a avaliação da saúde pulpar. Por isso, o teste de vitalidade, por exemplo, é imprescindível para identificarmos a necessidade de tratamento endodôntico. Os testes de vitalidade pulpar se baseiam, dentre outros, na resposta da polpa a um estímulo. O teste de vitalidade deve ser feito durante o exame intraoral, sempre que notarmos um dente com coloração escurecida em relação aos demais, ou em pacientes com história de doença periodontal crônica. É importante observar também os tecidos moles adjacentes a dentes com suspeita de tratamento ou envolvimento endodôntico, pois é possível muitas vezes localizar fístulas que nem o paciente havia percebido. A oclusão é um ponto crítico do exame clínico integrado, especialmente porque tem muito impacto em várias especialidades dentro da saúde bucal. Negligenciar os aspectos oclusais do paciente durante o exame clínico leva certamente a um diagnóstico incorreto. É importante notar a presença de dentes apinhados, girovertidos, mordidas cruzadas e também outros sinais decorrentes de desequilíbrio oclusal, como, por exemplo, abfrações. Todos esses fatores indicam alterações do padrão oclusal, alterações na distribuição das forças mastigatórias e, possivelmente, alterações na articulação temporomandibular e músculos da mastigação. Ainda sobre o exame oclusal, é muito importante atentar para o espaço interoclusal. Por exemplo, se ele está preservado no caso de perdas dentais, ou se houve extrusão ou inclinação dental, que são alterações no posicionamento dental que alteram o padrão oclusal do paciente e levam a possíveis interferências oclusais durante os movimentos excursivos da mandíbula. E, consequentemente, demandam de um planejamento do caso, prestando atenção a isso. Também é muito importante identificar a classificação de Engel para o paciente, se ele é classe 1, classe 2, classe 3, mesmo que edêntulo, pois isso interfere, por exemplo, na montagem dos dentes da prótese, que possa vir a ser feita. Durante o exame clínico intraoral, devemos prestar atenção também nas próteses e restaurações existentes.
A condição das próteses que o paciente usa e seu relacionamento com os tecidos que as suportam também devem ser avaliados no exame. Aqui, por exemplo, vemos a dilaceração de freios bucais causados pelo grampo, tipo barra de uma prótese removível, e por uma prótese total. Se no exame do paciente os freios tivessem sido levados em conta, poderia-se ter optado por uma frenectomia prévia ou por um desenho de PPR, de prótese removível diferente. Isto ressalta a importância do exame e diagnóstico do paciente ser feito de maneira integrada. No exame clínico intraoral, todos os tecidos moles precisam ser observados com atenção. O cirurgião dentista clínico é quem primeiramente detecta lesões na cavidade bucal, de origem odontogênica ou não, algumas vezes até relacionadas a alterações sistêmicas. Aspectos de normalidade ou não normalidade devem ser investigados. Neste caso da imagem, a paciente apresentava quase junto à porção média do palato uma lesão que lembrava um papiloma. E, inclusive, este diagnóstico havia sido dado inicialmente. Um exame um pouco mais detalhado acabou por levar ao diagnóstico de uma fístula, provavelmente de um problema endodôntico no canino. Neste caso, percebemos que não basta examinar o paciente sob vários pontos de vista. É preciso examinar cuidadosamente, com muita atenção. A radiografia panorâmica é um ótimo ponto de partida para o exame abrangente do paciente. Excluir a radiografia panorâmica quando existem imagens periapicais não parece uma boa decisão quando se trata de realizar um diagnóstico completo do paciente. Nesta panorâmica, por exemplo, o que nos chama a atenção? Nesta região evidenciada, uma descontinuidade óssea na região do côndilo da paciente. Examinando a ficha clínica e entrando em contato com os médicos da paciente, recebemos a informação de que se tratava provavelmente de rarefação óssea decorrente de uma medicação usada para uma doença autoimune. O interessante no caso dessa paciente é que a situação era totalmente assintomática e o raio-x panorâmico foi feito apenas pois fazia parte do protocolo de exames. Assim, essa situação ilustra exemplarmente como todas as etapas do exame do paciente são importantes e como a integração dos conhecimentos das áreas diferentes da odontologia e da saúde são importantes para um diagnóstico global do paciente. As radiografias periapicais de todas as regiões da cavidade bucal, ou então das regiões sob maior suspeita após a realização da radiografia panorâmica, são importantes para tornar o exame e o consequente diagnóstico do paciente mais completo. Elas não devem deixar de ser feitas. A tomografia de feixe cônico é um exame excelente, mais disponível atualmente e do qual eu, especificamente, sou grande fã. A tomografia permite ao profissional da saúde enxergar tridimensionalmente estruturas que a panorâmica e as periapicais nos permitem ver bidimensionalmente. Vocês devem estar olhando para essa foto da cavidade bucal do paciente e pensando: ah, a professora errou o slide. Não é bem isso. Eu coloquei a imagem da cavidade bucal aqui para vocês entenderem como as coisas são integradas e se complementam. Esse paciente da foto tinha como queixa principal as regiões anodônticas, especialmente na região anterior. Então, perguntando no exame clínico visual, sem exame radiográfico, o que nós vemos aqui? Espaços anodônticos, próteses inadequadas e problemas oclusais, certo?
Quando nós fizemos a radiografia panorâmica, e só porque nós fizemos a radiografia panorâmica, observamos essa imagem radiolúcida na região dos incisivos centrais, inferiores. Na radiografia periapical, nós pudemos observar essa lesão com mais cuidado. Mas apenas com a tomografia, nós pudemos efetivamente identificar as margens, medi-la, perceber que ela havia rompido a tábua óssea vestibular e então planejar o caso, inclusive junto com outros profissionais. Então, essa ferramenta de imagem dá uma ótima contribuição não só para o diagnóstico, mas especialmente para o planejamento do caso. E chegamos na montagem dos modelos em articulador. A avaliação dos modelos de estudo em articulador semiajustável é um ponto muito importante no tratamento integrado do paciente. Independente da extensão da reabilitação oral pretendida. O estudo dos modelos no articulador é importante. E a esse respeito, uma pergunta que sempre surge. Devemos montar os modelos em articulador em relação cêntrica ou máxima intercuspidação habitual? Para a finalidade de exame diagnóstico, sempre em relação cêntrica, pois a relação cêntrica é uma posição de maior conforto e estabilidade do côndilo na fossa articular, e ela tende a se manter mais estável ao longo da vida, o que já não acontece com a posição dental. Ou seja, a relação cêntrica tem reprodutibilidade e é uma posição de conforto fisiológico. A partir desse exame, nós podemos definir em qual posição podemos planejar a reabilitação oral. Pode ser relação cêntrica ou MH, mas o diagnóstico ele é feito em relação cêntrica. O enceramento diagnóstico é um excelente aliado no exame e diagnóstico do paciente. Neste caso da imagem, por exemplo, com os modelos montados em articulador e o enceramento diagnóstico, foi possível uma visualização clara para o cirurgião dentista e para o paciente do que foi perdido em termos de estrutura dental e dimensão vertical. Em termos diagnóstico, eu diria que o enceramento é um trunfo para planejar as reabilitações orais desafiadoras. Atualmente, todas essas simulações são passíveis de serem feitas em computador. E, evidentemente, que se a tecnologia estiver disponível, é interessante usar. Os exames complementares são muito importantes e é preciso saber quando e como solicitá-los. Por exemplo, o INR. Você sabe o que é INR? Ele também é chamado de tempo de protrombina. E os valores de INR de um paciente que fazem uso de anticoagulantes são imprescindíveis para, por exemplo, o planejamento de procedimentos cirúrgicos. Então, apenas para relembrarmos como realizar a sequência de exame do paciente. Em relação a este fator pré-operatório, que é o processo de coleta de informações, esta imagem, que chamamos de mapa conceitual, tem o objetivo de esquematizar tudo o que nós falamos até agora e mostrar o quanto o exame detalhado do paciente nos ajuda a ter uma visão integral do indivíduo que está sob os nossos cuidados e, assim, controlar mais facilmente os aspectos relacionados ao seu tratamento. Então, depois de compreendermos que o exame é um processo com várias fases, todas muito importantes, nós entendemos que o diagnóstico nada mais é que a conclusão baseada na análise do conjunto de dados obtidos com o exame do paciente. E a partir dessas conclusões, nós podemos estabelecer os prognósticos, ou seja, as previsões para as possibilidades terapêuticas gerais. Agora, já encaminhando para o fim, mas
não desliga ainda que ainda tem o ápice da aula. Você não pode terminar o processo de exame do paciente sem entender quem é o paciente. Não apenas em termos de saúde bucal, mas também saúde sistêmica, condição social e econômica. É preciso ser entendido o que o paciente deseja e o que o paciente precisa, porque pode não parecer, mas são coisas diferentes. Lembrando sempre que profissionais da saúde de excelência são capacitados para oferecer saúde, função e estética, sempre nesta ordem. Esta imagem é outro mapa conceitual do processo de cuidado do paciente. Vocês viram num slide anterior o mapa conceitual do processo de exame e diagnóstico integrado. Este é o mapa que mostra onde estas duas etapas, exame e diagnóstico, entram no tratamento do paciente. Vejam que depois que o exame e o diagnóstico é feito, vem o planejamento e o plano de tratamento, integrados, que são as aulas seguintes, onde, claro, eu espero vocês. Então, eu espero sinceramente que se você não sabia nada sobre o exame diagnóstico integrado, você tenha aprendido. E caso você já tenha ouvido falar no assunto, que alguma informação aqui tenha ajudado você a se tornar mais competente nessa etapa importante do tratamento do paciente. Esta é a foto aérea da nossa Faculdade de Odontologia, onde temos muita oportunidade de aprender e praticar. Meu muito obrigada a todos vocês e entrem em contato se precisar. Um abraço!